E aí está escrito lá, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por que isso? Porque existe um problema histórico que eu quero salientar com vocês aqui. Eu quero trazer um pouco desse problema histórico para vocês entenderem. Qual é a razão de não haver essa correlação ou esta conexão dos judeus do sul com os judeus do norte, né? Então, uma certa rivalidade. E é justamente no teor dessa mensagem que mostra que esse samaritano, que uma grande demonstração de que o judaísmo do primeiro século, principalmente que envolvia a classe religiosa judaica e também a classe sacerdotal na sua elite, né? Falando da elite judaica sacerdotal e também dos líderes religiosos, não estavam vivendo uma vida espiritual sadia. Pelo contrário, estavam distantes do propósito divino. E o Messias, na realidade, ele aponta esses erros. Através de Remazim, através de parábolas, ele mostra onde está o erro. Então, a grande comparação do Messias ser aquele rejeitado, aquele criticado, aquele considerado impuro, tem tudo a ver com a mensagem desta parábola. Você não pode perder o que nós temos para mostrar para você aqui hoje nessa parábola. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais um vídeo no nosso canal, trazendo mais um material aqui com bastante qualidade, com bastante conteúdo para vocês. E eu tenho certeza que esse será mais um dentre os outros que já produzimos aqui, que vai trazer conhecimento e também fruto para o seu entendimento espiritual. Hoje nós vamos estar trazendo mais uma parábola, mais um remes, né? Mais um mashal, mais uma ilustração do Malchut HaShamayim, do reino de Deus, contada pelo nosso Mashiach Yeshua, pelo Messias de Israel. Então, desde agora, já convido você a deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Por favor, não esqueça, já coloca aí, né? Você que está vendo aqui desde o início, já clica no like, é muito importante para a gente. Se você não é inscrito no nosso canal, chegou por aqui agora, se inscreve, aperta o sininho para que você possa ser sempre recomendado com cada vídeo que subir aqui no canal e compartilha o vídeo, que é muito importante. Agora, também muito importante é o seu comentário aqui, né? A sua opinião aqui de baixo. Você tem a liberdade de comentar, né, dentro desse vídeo aqui. E como nós sempre aqui fazemos e relembramos a todos a importância de você considerar o nosso convite. Qual é o nosso convite? Convite para a nossa ZIL, para a Zeit Yosef Yeshiva University, a nossa escola judaica. Né? A nossa escola judaica com sede aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, aonde agora no Brasil você tem a oportunidade de fazer no conforto da sua casa, né, de forma online. Então, convidamos a você que deseja aprender mais das escrituras, dentro do seu original, do hebraico, também dentro dos comentários dos sábios de Israel, que você entre aqui no link abaixo, onde tem todas as descrições e informações da nossa Yeshivá. Você vai estar entrando em contato com a nossa secretária, a Rabanit, e ela vai estar trazendo todas as informações necessárias para você, como você ingressar no curso, como você fazer parte dessa escola, que tem sido uma grande brachá, uma grande bênção para muita gente no Brasil e no exterior. Então, venha participar da nossa Yeshivá, você já é muito bem-vindo. Shalom, Uvrachá, Bruchim Abaim, a nossa ZIL, a Zeit Yosef Yeshiva University. Bom, então vamos lá, vamos ao nosso vídeo de hoje, vamos a esse material tão especial. Nós vamos entrar agora aqui com mais um vídeo que vai estar abordando as parábolas do Mestre, as parábolas do Messias
Yeshua. A parábola do bom samaritano. Bom, o Messias, Yeshua de Nazaré, contou várias parábolas que no contexto original, ou seja, o contexto judaico, se chama Remazim ou Meshalim. E mais uma parábola muito especial vamos compartilhar nesse shiur, nesse estudo, a parábola do bom samaritano. Uma expressão de amor e compaixão do Messias e o seu povo Israel. Bom, vamos iniciar com o texto, né? Necessitamos ir lá na fonte o que foi dito pelo Messias, o que foi relatado por ele, qual é o teor desta parábola. Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 33, nós temos. Respondendo, Yeshua disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Yeshua trata de um problema antigo entre judeus da Judéia e os judeus samaritanos, que eram judeus do norte de Israel. Esse era um problema conhecido de todos, não só em Israel, como também fora do país. Antes de nós prosseguirmos, eu quero enfatizar aqui com vocês, você prestou bem atenção nessa história, nessa parábola, né? De maneira assim bem reduzida, não um kitsur que a gente poderia falar, um homem desce de Jerusalém, ele naturalmente é um judeu, e ele está indo em direção a Jericó. Só que no meio do caminho, os salteadores vêm, batem nele, rouba, deixa ali quase morto. Só que desce no mesmo caminho um sacerdote e um levita, mas não dá atenção nenhuma para essa pessoa que está quase morrendo. Mas se supõe que do mesmo caminho, mas ao contrário, ou seja, chegando em Jerusalém, vindo para Jerusalém, vem um samaritano. E ele não passa de largo, ou seja, ele não passa distante. Ele vê aquela pessoa jogada ali, ele vai lá atender aquela pessoa. E ele descobre que a pessoa está viva, trata das feridas, coloca em cima do animal e chega na cidade. Lá ele vai deixar essa pessoa os cuidados de uma hospedagem, uma hospedaria, né? E ali ele paga tanto pelo cuidado do momento, quanto também pelo cuidado que vai ser gasto em outros momentos. Ele tem que ir, ele não pode ficar, e quando ele voltasse, ele quitaria, né, essa dívida com esse hospedeiro. Bom, a mensagem ela é clara, né? E a gente vai ver aqui que, na realidade, Yeshua está tratando de um problema histórico, como nós vimos aqui nessa introdução, problemas que muitas pessoas não conhecem na realidade, né? Eu acho que, para clarear o link, dá para a gente fazer com aquela história lá da mulher samaritana. Você lembra que quando o Yeshua está falando com ela ali no poço de Jacó, ela diz: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. E aí está escrito lá, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por que isso? Porque existe um problema histórico que eu quero salientar com vocês aqui. Eu quero trazer um pouco desse problema histórico para vocês entenderem. Qual é a razão de não haver essa correlação ou esta conexão dos judeus do sul com os judeus do norte, né? Então, uma certa rivalidade. E é justamente no teor dessa mensagem que mostra que esse samaritano, que por sua vez seria desprezado ou seria rejeitado de alguma forma por esses moradores da Judéia, é ele que vai usar de compaixão. E aí está o centro da mensagem de Yeshua, porque nós vamos ver aqui, e eu quero convidar você a seguirmos. Bom, que ressentimento histórico é esse?
né? A assimilação com as nações pagãs. Vocês vão lembrar que quando as tribos do norte foram levadas cativas para o reino da Síria, o Império Assírio, todas as tribos do norte. E o que o Império Assírio fez? Colocou povos estrangeiros no norte de Israel. Depois, eles foram mesclados com as nações gentílicas. Isso já seria um ponto ruim diante da visão dos judeus do sul, porque os judeus do sul, na sua maior parte, eram compostos de judeus da casa de Judá e também da tribo de Benjamim. Alguns da tribo de Simeão, de Shimon, que estava dentro do território de Judá. Então, eles olhavam para aqueles outros israelitas do norte, descendentes das outras tribos, mesclado entre as nações, e já tinham um certo rechaço, né? Ou seja, já não encarava bem. Também por conta dessa idolatria que surgiu também entre as nações e os israelitas ali espalhados no meio do território das províncias da Síria. O outro ponto, o outro problema, é a oposição contra a restauração de Jerusalém no Shvat Sion. Quem aqui não vai lembrar do que aconteceu quando Esra e Neemias voltaram com o povo para reconstruir? Que os samaritanos, eles se opuseram à reconstrução de Jerusalém, eles se opuseram à reconstrução do templo. E isso ficou marcado, porque eles fizeram de tudo para que a cidade de Jerusalém não fosse reconstruída e o templo também não fosse reconstruído. Então, esse é mais um problema, mais uma mágoa histórica, né? E o outro ponto é o apoio aos inimigos. Conta ali o livro de Esdras e também Neemias, principalmente o de Neemias, que houve uma aliança dos samaritanos com amonitas e árabes. Sim, com amonitas e árabes, para se opor à reconstrução de Jerusalém. Então, você encontra, né, essas referências tanto no livro dos Reis, das Crônicas, você encontra também, né, dentro do livro de Esdras e Neemias, onde vai retratar esses eventos, né, que trouxeram aí um certo rancor, um certo ressentimento contra os samaritanos. Mas vamos continuar aqui. O assunto principal deste remes, desta parábola, é a mitzvah da Torá. É justamente isso. Como você poderia pensar assim, tá, a parábola, qual é o assunto principal dela? Né? Por que ela foi feita? Por que ela está sendo citada? Por que ela está sendo contada? Né? Existe um porquê que é o objetivo central desta parábola. E a gente precisa chegar nele para a gente poder entender o porquê que essa história toda está sendo contada. Então, o objetivo dela é a mitzvah da Torá, o mandamento da Torá. Que mandamento? O mandamento em que Deus vai dizer Ve'ahavita re'echa kamocha, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. E o que Yeshua vai perguntar para eles? Ou seja, o assunto, né? Aí surge a pergunta, quando Yeshua está mencionando esse verso da Torá, ele vai perguntar, Mirecha, quem é teu próximo? Então, baseado nesta pergunta, virá a parábola para explicar e tentar mostrar quem é o próximo. Então, começa. Um homem judeu desce de Jerusalém. O que isso significa? Significa que o judeu que deixou a cidade santa, aonde está o templo, e vai de caminho para longe, ou seja, para a cidade de Jericó, uma cidade de nível baixo. Preste atenção. Geograficamente, eu vou mostrar para vocês aqui, geograficamente, Jerusalém está em cima e Jericó está embaixo. A parábola não trata apenas só de um deslocamento geográfico, mas ela está falando de níveis espirituais. E a gente precisa entender isso. Descer nunca é bom espiritualmente. Sempre subir. Ou seja, rebaixar espiritualmente nunca é bom. Sempre elevar-se espiritualmente é o objetivo. Mas na parábola, esse homem, ele vem de Jerusalém. E Jerusalém significa ali o lugar da presença divina, a cidade santa, a cidade do grande rei, aonde está o templo, aonde está a bênção. E ele vai descendo para Jericó.
né? E a gente vai ver com os detalhes sobre quem é Jericó, o que Jericó representa. Mas vamos continuar aqui, né? Só para iniciar que essa cidade é de um nível baixo, tá? E o que significa Jerusalém aqui nesse contexto? Voltamos a dizer que Jerusalém, né, é o lugar onde estava o templo, dos serviços espirituais, ou seja, do culto a Deus. Né? A conexão com a Torá, ou seja, com a lei de Deus, conexão com aqui do chá, a santidade, conexão com a presença divina. Então, Jerusalém representa tudo que é de bom e especial, principalmente no nível de elevação espiritual. Agora, o homem descia para onde? Para Jericó, que significa que o judeu foi para longe, para Jericó, uma cidade de nível baixo. Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras. E estaria esse homem indo fazer negócio em Jericó? É uma possibilidade. É uma possibilidade que, num nível assim mais comum, né, cotidiano, ele tivesse saindo de Jerusalém e indo para Jericó para fazer negócios, para vender ou comprar mercadorias. Talvez ele tivesse negócios na cidade. Mas espiritualmente, isso não é uma coisa boa. Voltamos ao ponto, estamos fazendo uma comparação, buscando entender a parábola dentro do seu sentido espiritual. Que se alguém sai da presença de Deus, do lugar onde está a presença de Deus, para ir a um lugar de nível baixo, para negociar, vender e comprar, ou seja, ter uma relação, mesmo que seja de compra e venda, num lugar impuro, não será bom. Né? Jericó, fazendo uma análise da palavra em hebraico, nós temos aqui do lado direito, Jericó, Jericó. E eu deixei de amarelo as letras que formam a raiz do nome Jericó. Veja que a raiz, que é composta das letras Resh, Yod e Het, elas são as três letras que formam a palavra Reiach. Reiach, que quer dizer cheiro ou odor, do verbo lehareiach. E também é as mesmas letras de forma trocada para a palavra Iareiach. Iareiach. Iareiach é lua. Então veja que elas são muito conectadas. Yericho, Reiach e Areiach. Fazendo uma análise sincera, Jericó representa a cidade do brilho da noite, ou seja, do brilho da lua, onde a corrupção, a prostituição e outros erros, ao mesmo tempo, o lugar, né, é de um cheiro agradável, de um cheiro desejável, que atrai. Então, você vê que os dois possíveis significados, eles envolvem o mesmo tema. Uma pessoa que é levada ao pecado, ela é levada porque alguma coisa atrai ela. Pode ser a beleza, por isso o brilho da noite. Pode ser o cheiro, ou seja, o desejo, né? Aquilo que parece ser agradável, que atrai a pessoa ao erro, ao pecado. Então, Jericó não vai ser uma comparação boa. Lembrando que Jericó foi a primeira cidade que o povo de Deus destruiu assim que entrou em Canaã. Né? Então, e também isso sugere que o povo de Israel começou de baixo e foi subindo a terra de Canaã. Então, eles não começam em cima e vai descer o nível, não. Eles começam embaixo e começam a se elevar, subir o nível. Né? Mas aqui dentro da parábola, novamente voltamos, algo está acontecendo que não está sendo bom para esse judeu. Então, vamos ao termo desceu, porque lá está dizendo que ele desceu. Então, descendo de nível do alto para baixo, e aqui nós podemos já entender, Israel baixou de nível espiritual, porque esse judeu, ele vai representar de uma certa forma a casa de Judá, mas o povo de Israel no sentido maior, a gente vai ver aqui as diferenças, mas isso é para mostrar que realmente houve um desnível espiritual. Né? O povo de Israel baixou de nível. Ao pretender deixar a cidade santa, ele caiu nas mãos dos ladrões e salteadores. Então, cair aqui, né, depois de descer, então, descer mostra que houve um movimento espontâneo, porque ninguém desce se não quiser. Não é assim? Então, Israel desejou descer. Então, é um movimento espontâneo, foi decisão dele.
Só que aí ele caiu. E o que é cair? Cair é um movimento provocado ou algo inesperado. Toda pessoa que cai não espera que vai cair, né? Ou se espera que vai cair, tenta se proteger, mas é algo que não se projeta, é algo que acontece. Então, uma vez que a pessoa toma a decisão de baixar, de descer, ela pode ser derrubada. E é a maioria das vezes o que vai acontecer, ela vai cair, né? E isso aconteceu com Israel. Ou seja, depois de tomar uma péssima decisão, que é ter deixado a presença de Deus, o povo de Israel perdeu o equilíbrio espiritual. E aí o que acontece? Os salteadores, pessoas vis, filhos de Belial, Rechaim, ímpios, né? Só para você olhar aqui e ver o que eu falei para vocês, eu estou mostrando aqui, olha, Jerusalém está aqui, você vê que Jerusalém está localizada onde tem montanhas, né? E olha onde está Jericó. Veja isso. Jericó lá para perto do mar morto, bem abaixo do nível do mar. Veja isso. Veja o desnível espiritual que esse judeu ele estava tendo, né? Ele estava saindo daqui das montanhas, da elevação, do monte da santidade e descendo para Jericó, para um lugar, para um vale, aonde muita coisa ruim com certeza estava acontecendo. Então, como nós mostramos aqui, os salteadores, que são essas pessoas vis, né? Esses filhos de Satanás, esses ímpios que não têm compaixão, isso significa, no sentido mais amplo, as nações inimigas levadas por influências espirituais malignas. O Sitra Achra, como dizemos em aramaico, o outro lado, o mundo das trevas, que atacaram Israel. Os assírios, os babilônicos, os persas, os romanos e etc. vieram destruir o templo, nesse caso ali os bens preciosos, a cidade de Jerusalém, ou seja, sua identidade, foi deixada na beira do caminho para morrer. Como o povo judeu foi levado cativo entre as nações, tendo quase sua identidade perdida pela assimilação, mas mesmo assim Israel não morreu. Ficou como esse homem, quase morto, mas não morreu. Será que você consegue entender dentro de uma visão judaica, né? E Yeshua está contando que esse judeu ele representa o que foi descer, o que foi cair no meio do caminho na mão de salteadores, de ladrões, de pessoas vis, e ficar quase morto. Né? Ou seja, não morreu, mas ficou quase morto. E aí é o que a gente vai encontrar agora aqui, porque esse homem ficou quase morto. E numa situação de Israel, do povo de Israel, né, aonde está escrito que eles o espancaram e o deixaram quase morto. Quando o espancaram e deixaram quase morto, ou seja, tiraram ali os seus bens, roubaram as coisas que ele tinha, tirar os bens significa que Israel foi tirado de Israel o que Israel recebeu de Deus. O que Israel recebeu de Deus? A lei de Deus, a presença de Deus, as bênçãos variadas. Isso tudo foi tirado do povo de Israel. Tiraram as forças físicas, porque o homem ficou ali caído, todo machucado. O povo de Israel foi levado, obrigado para o cativeiro. Foi obrigado, né? Foi tirado as forças. E também esses salteadores tiraram os seus sentidos, ou seja, o homem ficou quase morto, já não tinha mais sentido, não tinha como ver, como ouvir, estava ali quase morto, como que dormindo e à beira da morte. Olhando para uma interpretação de que Israel perdeu a sensibilidade espiritual, seus sentidos espirituais foram tirados, perdeu a visão espiritual, a audição espiritual, as forças espirituais, ou seja, totalmente distante de Deus. Só que Yeshua continua e ele vai dizer o seguinte: descia um sacerdote. Olha como esse verso ele é muito importante. Descia um sacerdote. O sacerdote não estava subindo. A pergunta é o que o sacerdote está fazendo descendo de Jerusalém? Ele está indo para onde? Então, estamos vendo que o sacerdote está descendo o nível também. Ele não está bem. Mas existe aqui algo que a gente vai compartilhar
que de uma certa forma dá uma razão e ao mesmo tempo não dá. Quem é o sacerdote? É uma pessoa santificada. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Isso significa como estava o sacerdócio de Judá no primeiro século. Um sacerdócio corrupto. E isso é uma coisa que não sou eu que estou dizendo, não. Eu só estou baseando aqui a informação no próprio Talmud, ok? No Tratado de Omar, nós vamos também fazer essa referência aqui, e outros tratados que vai mostrar que o sacerdócio ali do primeiro século estava corrompido. De igual maneira, também Flávio Josefo relata isso no seu livro. Mas esse sacerdote que desce pelo mesmo caminho representa esse sacerdócio de Judá do primeiro século, um sacerdócio corrupto, sem amor, sem afeição, mais preocupado com a aparência dos homens do que com as pessoas, o que poderia ajudar Israel espiritualmente, também demonstrou estar enfermo espiritualmente. Ele se distanciou sem se preocupar com seu irmão. Ou seja, Judá não se importou, pois também se corrompeu. Quero sua atenção para uma coisa. Na realidade, o sacerdote, ele tinha uma certa razão de não se aproximar, de não tocar naquele corpo, melhor, de não tocar naquele corpo. Por quê? Porque ele era um cohen, ele era um sacerdote. Então, ele tem a responsabilidade com a santidade do lugar. Então, ele não podia tocar em morto. Só que aqui não é uma questão de que ele iria tocar. Aí é que está o erro. O erro não foi querer preservar-se. Aí está bem. Mas o erro foi não chegar lá perto para ver se estava morto ou não. Porque enquanto a pessoa está respirando, ela não está morta. Ela está machucada, ela está ferida, ela precisa de ajuda. E isso aí não iria impurificar o sacerdote. Mas ele estava muito preocupado também com a sua posição, né? Preocupado com o seu status. Então, sim, onde é que estava o amor? Lembra que nós estamos falando do Ve'ahavta Re'echa Kamorra. Esse é o centro, é o cerne da parábola. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qualquer um naquela situação ia querer ajuda, né? Então, esse sacerdote, ele representa, sim, aquela classe sacerdotal que já estava decaída espiritualmente. Quando a gente fala assim, gente, a gente também não está generalizando, não eram todos os sacerdotes, mas uma boa parte deles, né? E Yeshua continua, ele diz, descia também o levita. Quem é o levita? Uma pessoa santificada. Ele é um auxiliar do templo, ele é o auxiliar do sacerdócio, ele é o auxiliar daqueles que eram os mediadores entre Deus e os homens. Isso significa que não só a casa sacerdotal estava corrompida, mas também a casa levítica estava mergulhada na aparência externa, na posição de honra entre os homens e na falta de amor. Isso é o que explica a Guemará no Talmud Bavli, o Talmud babilônico, no Tratado de Omar 9b. Lá vai dizer que o templo foi destruído por causa de quê? Pelo Sinat Hinam, o ódio gratuito, mostrando a decadência moral e espiritual daquela geração judaica do primeiro século. Claro, com suas muitas exceções, como sempre eu digo. Não vamos generalizar. Sempre vai haver justo nas gerações. Mas, na boa parte do que se refletia ali na cidade de Jerusalém, tanto a casa sacerdotal quanto a casa levítica estava sofrendo desse mal, desse desnível espiritual, a ponto de não querer se comprometer, mas nem de ver se o seu irmão realmente precisava de ajuda ou não. Ah. Bom, isso é bem claro nesse texto como Yeshua trata desse problema. Né? Mas veja o verso 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Então, Yeshua aqui, ele já provoca algo assim muito profundo naquelas pessoas que estavam ouvindo ele. Porque quem? Um samaritano? Não podia ser um judeu, um rabino, né? Um judeu aristocrata da alta sociedade, ou mesmo que fosse um judeu pobre, mas um tzadik, um profeta, né? Um levita, como a gente falou, né? Poderia ser um levita diferente, um sacerdote diferente.
Mas um samaritano. Então, assim, quando a gente fala hoje, claro, para a gente, samaritano, quem era samaritano? Mas um israelita. Mas para eles, naquele tempo, falar que um samaritano ajudou, como assim um samaritano? Essa pessoa está mesclada, essa pessoa, o ressentimento histórico vem à tona, né? Então, ele, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao seu hospedeiro e disse: Cuida dele, tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Olha que coisa especial. Certo samaritano significa Yeshua, o Messias, pois assim como os samaritanos eram rejeitados pelos judeus da Judéia, assim Yeshua também foi rejeitado. Então aqui, Yeshua, o Messias, ele se identifica com esse samaritano. E o cerne da questão, o principal aqui, é o amor e a compaixão do samaritano com aquele irmão judeu que estava à beira da morte, mas não morto. Esse é o principal objetivo aqui. Assim, da mesma forma, o Messias Yeshua, que era judeu da Judéia, se identifica com esse bom samaritano e com amor se aproximou de Israel e de Judá, tendo íntima compaixão, tratou das suas feridas, dando-lhes os cuidados devidos e necessários. Tratou as feridas com azeite e vinho, diz o verso, que significa Yeshua, o Messias, primeiro se aproximou de Israel, então tratou das feridas de Israel, primeiro localizando-as e logo tratando-as. Feridas históricas, feridas espirituais, feridas sociais e políticas. Esse foi o mover de Yeshua na terra de Israel. No seu tempo, Yeshua tratou, ou seja, ensinou sobre o passado de Israel e seu cumprimento, ensinou sobre a necessidade de arrependimento, ensinou sobre o reino que chegaria em breve. E esse tratamento foi com azeite, ou seja, o Espírito do Eterno Deus, por meio de Yeshua, esse bom samaritano no sentido espiritual, e vinho, que representa a alegria e a esperança. Você consegue ver isso, consegue tirar da letra aqui e vislumbrar isso, como Yeshua foi atrás dos perdidos, dos enfermos, dos que haviam se afastado de Deus, publicanos, prostitutas, cobradores de impostos, no caso os publicanos eram, pessoas que haviam se afastado. E Yeshua levou o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia. Yeshua tratou das feridas deles. Yeshua curou eles, tanto espiritualmente, psicologicamente, quanto fisicamente. Yeshua buscou trazer uma restauração dessa saúde para esse povo. E está claro, está evidente como a Bsorá, o Evangelho, traz para a gente tantos detalhes dessa atuação do Messias de Israel. O Evangelho não se oculta. As Bessorot, os Evangelhos, eles não escondem como foi a atuação de Yeshua. Pelo contrário, eles revelam como foi. Esse é o contrário do que muita gente às vezes pensa. E aí diz o verso, levou para uma estalagem. O que significaria essa estalagem ou essa hospedaria? Jerusalém. Onde tem os cuidados necessários, onde está a presença divina, o repouso, o descanso no altar de Deus. Lá, Yeshua cuidou de Israel com milagres e ensinamentos. E diz o texto aqui que esse bom samaritano ele tira 2 dinheiros e dá ao hospedeiro. O que significa esses 2 dinheiros? É claro que são duas moedas de grande valor, que vai dizer que em Jerusalém ele deixou Israel aos cuidados do hospedeiro. E quem poderíamos ver em Jerusalém como hospedeiro, como aquele que vai cuidar de Israel e de Judá?
isto é, o responsável em continuar a cuidar das feridas até ele estar inteiramente sarado. Somos nós que cremos, que recebemos da mão do Messias os valores, os dons para cuidar de Israel. Claro, quando eu digo nós, eu estou falando primeiro lá dos discípulos, né? Os 12, e não só dos 12, mas até mesmo envolvendo a morte e a ressurreição de Yeshua, tinha mais de 500 irmãos ali em Israel, né? Eles são esses primeiros hospedeiros que vão, ou seja, cuidar de Israel e de Judá, cuidar das suas feridas. E como uma extensão dessa Kehilá, dessa grande congregação, dessa grande comunidade, chega aos nossos dias. Hoje nós estamos aqui fazendo o mesmo, tratando de Israel, tratando das feridas históricas, das mágoas, dos ressentimentos, das feridas espirituais, cuidando com o quê? Com a mesma coisa que Yeshua fez com azeite e vinho, porque nós temos o azeite e o vinho, nós temos esse azeite que representa o Espírito de Deus. E nós temos esse vinho que representa alegria, representa também o sangue de Yeshua, que purifica, que traz renovo, que traz vida. Então, sim, hoje nós temos essa função, nós temos também essa responsabilidade. Mas, para acrescentar mais a beleza de tudo isso, ele deixa esses valores conosco, esses dois dinheiros que são os dons, mas vai um pouco mais além. Esses dois dinheiros, nós vamos trabalhar aqui com possibilidades, claro. Falando de dois dinheiros, pode significar a Torá do Messias. Quando eu falo a Torá do Messias aqui, eu não estou falando de uma outra Torá, eu estou falando da Torá de Deus, mas é a maneira como o Messias ele ensinou a própria Torá. Então, novamente, aqui para você entender, eu não estou falando, quando eu digo Torá do Messias, eu não estou falando que ele trouxe uma outra Torá além da Torá de Deus, não. Estou dizendo que a maneira dele ensinar foi diferente da dos outros mestres, tá? Então, é falar assim do ensinamento do Messias. Assim como a Torá ela é de Deus, e a gente diz a Torá de Moisés, a lei de Moisés, eu estou usando aqui o mesmo termo para falar da Torá do Messias, a lei do Messias, mas é a própria lei de Deus, tá? Então, olhando para esse significado de dois dinheiros, nós temos a Torá do Messias, que é a própria Torá, e a Bissorá, a Boa Nova. Seria os dois dinheiros que nós temos? Ou também significar dons espirituais e dons materiais, ou seja, naturais, que recebemos de Deus. Também poderia significar o que Paulo, Rav Shaul, ele vai falar na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 7, que existe a Bissorat Brit Milá, o evangelho da circuncisão, e o Bissorat HaHearel, o evangelho da incircuncisão. Na sua dissertação, Rav Shaul, Paulo ele vai dizer que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão para anunciar a boa nova aos gentios, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da Brit Milá, da circuncisão. Não é que são dois evangelhos, é um evangelho só, mas duas maneiras de se apresentar a mesma boa nova. Então, como hospedeiros, recebemos a honra de poder cuidar com os valores espirituais que ele nos deu. E o que ele disse para o hospedeiro? Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Isso é maravilhoso demais. O que isso poderia significar para nós? Nos foi dada uma responsabilidade, uma promessa. Cuida dele, e o que você gastar eu te pagarei. Ou seja, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade dada, também é uma promessa. Tudo que gastarmos a mais do que ele nos deu, receberemos a recompensa quando ele voltar. Tudo que gastarmos além, ou seja, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida, nossa saúde, nossos bens, nossa família, tudo que gastarmos além, receberemos a recompensa quando ele voltar. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso entender nessa parábola que foi dada para a gente uma shlichut, né? Que é uma missão,
um tafkido, um propósito. E ele vai dizer, cuida dele. Cuida da casa de Israel e da casa de Judá. Cuida dos povos, das nações, cuida das pessoas. E tudo que você gastar além do que eu já te dei, desses 2 dinheiros, tudo que você gastar além, quando eu voltar, eu vou te pagar. Hã? Então, assim, a gente não merece nada. Mas ele está dizendo assim, ó, tudo que você gastar além do que eu já te dei, eu vou te recompensar. É uma promessa. Né? Primeiro ele está dizendo assim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Quando eu voltar, eu vou te pagar. Eu vou te recompensar pelo que você gastou. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque já são 2000 anos de história que essa promessa continua de pé. Né? Todos os que se dedicaram em cumprir esse chamado, essa responsabilidade, e o que está gastando ou gastou além, nas gerações passadas e nessa, vai receber a recompensa quando ele chegar. Que brahá, que bênção a gente poder entender as palavras de Yeshua dentro do seu contexto original. Para nós isso é maravilhoso porque reflete plenamente o objetivo dessa mensagem, dessa parábola. E, de fato, qual é a mensagem? Né? Quando ele vai dizer assim, Mireha, quem é o teu próximo? Então você entendeu que no primeiro grau aqui dessa parábola, aquele homem representa Judá e Israel. Né? E nesse caso ali, o próximo está sendo refletido entre a casa sacerdotal e os levitas, está sendo refletido no bom samaritano, que era rejeitado pela sociedade judaica do sul, mas foi ele quem ajudou aquele homem. Foi ele que, mesmo não tendo crédito, mesmo não sendo considerado uma pessoa pura, foi ele que restaurou a vida àquele judeu que estava perdido ali no caminho, quase morto. Ele deu valor àquela vida, sem o conhecer. Ele deu valor, ele estava quase morto, mas não estava morto. Ele gastou do que ele tinha, botando azeite nas feridas, o vinho, cuidando das feridas. Se estava aberta, ele as tapou. E ainda precisa de mais cuidados. Não posso deixar ele aqui. Eu não posso deixar ele na beira do caminho. Ou seja, o trabalho não é esse. Eu preciso começar aqui, mas agora que ele está melhor um pouquinho, eu vou colocar ele, ou seja, aqui no meu animal, né, na minha carruagem, na minha cavalgadura, e vou levar ele para um lugar onde ele vai ter o melhor cuidado. Veja que amor, veja que atenção, veja que cuidado desse homem, que ele está cuidando de uma pessoa que rejeitava ele. Nesse caso, sendo o judeu que foi maltratado pelos salteadores, sendo ele um judeu do sul, ele tinha a mesma visão dos samaritanos. Então, ele está cuidando de uma pessoa que, se tivesse sã, talvez não aceitaria ele, rejeitaria ele, não veria ele com bons olhos. Mas é justamente ele que está tratando desse judeu ferido, leva ele para a hospedaria, para a estalagem, para cuidar dele. Quando termina de cuidar dele, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir. Mas quando eu voltar, eu vou te pagar o que você gastar mais. Então você vê que existe uma confiança do próprio hospedeiro com o samaritano, que está deixando ali uma certa conta aberta. Não vou dizer fiado, porque essa palavra é feia, mas está em aberto essa conta. E para isso acontecer é porque esse samaritano ele era fiel. Ele tem crédito naquela hospedagem. Senão o hospedeiro não faria, provavelmente. E ele promete, olha, eu vou deixar aqui pago, o que gastar mais com ele eu vou te pagar quando eu voltar. Tá tudo certo, tudo bem, então ele vai embora. Assim aconteceu com o nosso Messias Yeshua. Ele veio, tratou de Israel e Judá e ele foi. Mas ele prometeu voltar e muito em breve. Muito em breve. Bekarov beyamenu. Breve em nossos dias ele vai voltar. E tudo que nós gastamos, nós vamos receber como uma recompensa. Bom, nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, tenha crescido um pouco mais. Não se esqueça aqui do seu like, vai me ajudar bastante, tá?
Não se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito, aperta o sininho para ser recomendado. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que necessitam aprender mais dessas escrituras sagradas e comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Que o Eterno vos abençoe. Nós vamos terminando esse vídeo por aqui e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos.